Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os Srs. Presidentes de Comissão, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Eu fiquei de queixo caído ao ouvir estas primeiras intervenções por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, porque parecia que estava tudo bem. Já percebi que já entramos em pré-campanha eleitoral, não só pelos discursos da Sra. Ministra, mas também da bancada do PSD, e o discurso começou. Há 2 anos atrás, a responsabilidade dos processos terem sido parados a meio era do Bloco de Esquerda e do PCP, porque não aprovaram o orçamento, e agora nós estávamos a concretizar, isto agora ia ser tudo feito, era a partir de agora que isto ia tudo acontecer, mas entretanto aconteceu isto, ou seja, até há uns anos atrás tínhamos a responsabilidade do Bloco de Esquerda e do PCP, agora temos um responsável, o responsável é António Costa, é João Galamba, e é a vergonha que o país tem assistido nos últimos dias. Casos concretos para a audição. O que temos aqui em concreto é que o aumento do custo de vida para a função pública, para todos, mas para a função pública então ainda é mais gritante, e todos percebemos aquilo que está a ser feito a nível de aumentos que não acompanham as taxas de inflação e dos problemas que daqui advêm. Inclusive, falando numa questão concreta, que ainda agora a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado também estava a falar, há um assunto que parece que tentam fugir, é a questão da descentralização, e na questão da descentralização nós percebemos que continua a aparecer no Orçamento de Estado, quer no artigo 20º, quer no 26º, continua a prever a extinção do PREV-PAP e o fim do PREV-PAP, o que prova que continua a existir precários na administração pública, mas mais, não só existem precários na administração pública, como desde 2019 que aumentaram os precários, e que agora, com esta situação da descentralização, o que vieram fazer foi transferir uma verba e aumentar a verba para as câmaras municipais na ordem dos 3,2%, mas as câmaras municipais aumentaram os seus orçamentos com mapas de pessoal em média de 13,3%, precisamente para suprir as necessidades de pessoal na área da descentralização, ou seja, atiraram para lá a responsabilidade e existe a necessidade por parte dos municípios de aumentarem o quadro de pessoal. Aumento de quadro de pessoal que acompanha também com o aumento salarial, sem que o Governo aumente as verbas para os municípios. Parece confuso? Não, não parece. Colocaram os municípios como tarefeiros e moços de recados do próprio Governo, o que é completamente surreal. Em relação ao maior investimento dentro da ação social, e numa entrevista que a Sra. Ministra deu há meia dúzia de dias, aquilo que nós entendemos, e depois de ouvir, por exemplo, as IPSS, nós entendemos que na área da ação social, não estando sob a sua responsabilidade, que está sobre a tutela do trabalho e da segurança social, mas, no entanto, dentro da área da ação social, o que percebemos é que as IPSS, que substituíram tanto ao Estado durante tanto tempo, estão completamente falidas também e com problemas sérios para enfrentar aquilo que são as necessidades da população, que cada vez tem mais premência na necessidade do apoio social. E nós sabemos que isto tem uma consequência direta, ou seja, mais pobreza envergonhada, mais dificuldades por parte da população, e existem todas estas questões por resolver. A Sra. Ministra também falou recentemente, há meia dúzia de dias, na necessidade de baixar o IRS. Finalmente, a questão é que aquilo que este Orçamento de Estado traz não é suficiente para gerir esta situação da redução do IRS. Mas depois vamos à parte que disse, e acabou de responder à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD, que não é da sua tutela, porque está na área da digitalização e da modernização, mas a realidade é que esta coisa do rejuvenescer a administração pública tem uma situação que é clara. Estão a fechar serviços com o chapéu da digitalização. E eu gostava que assumisse aqui se vão despedir, se vão ou não reduzir o quadro pessoal, principalmente nos mais velhos, porque ao fecharem serviços, ao substituírem estes serviços que são presenciais por digitalização, obviamente que isto terá uma consequência, ou então vão ter que pegar estas pessoas e arrumá-las em alguma prateleira dourada que não percebemos como é que vão fazer, porque é impensável conseguir conjugar as duas coisas de modernizar, digitalizar, reduzir serviços presenciais, mas afinal mantêm-se todos. Não mantêm, e as coisas não podem ser fechadas desta forma. Esquecem-se por completo que este fecho de serviços acaba por ter uma questão clara, que falou da Sra. Ministra da Coesão Territorial, que é a falta de coesão e a falta de apoio ao interior, deixando que o interior cada vez esteja mais desfavorecido e que não exista uma estratégia. Aliás, são os primeiros a vir falar no centralismo, não só na questão do centralismo, de agora a grande preocupação. O grande plano para 2024 e para o futuro é centralizar os serviços todos dos ministérios, todos num determinado sítio. Isso é que vai ser importante, porque a partir do momento em que tivermos todos os ministérios, olha, eventualmente, se calhar, podem facilitar o facto de se cruzarem no coffee break ou nos corredores e falarem uns com os outros e não andar um ministro a dizer uma coisa e outro a dizer outra, porque parece que existe aqui uma dificuldade de entendimento entre o Governo. Na semana passada ouvimos aqui o Sr. Ministro da Educação com grandes dificuldades de entender como é que se foi feita a descentralização para a área de competência dele. O Governo
vem nas notícias mais recentes. Há uma questão que falou agora do apoio, do trabalho que está a ser feito com a ANMP. A Associação Nacional de Municípios, no seu congresso, teve o senhor ainda Primeiro-Ministro a encostá-los diretamente à parede, e gostava que esta resposta fosse dada concretamente para entendermos o que é que estamos a falar. Foram encostados à parede a dizer que ou assumem as responsabilidades todas na área da descentralização ou o novo pacote do PRR não será pago e a verba não chegará aos municípios, como quem diz, ou assumes ou ficas de castigo, de uma vez por todas, para que as câmaras saibam com o que é que estão a lidar. Está em risco o pagamento às câmaras? As câmaras estão em risco de poder receber? Isto tem que ser clarificado de uma vez por todas, porque caso contrário, as câmaras que andaram a assumir excesso de competências por parte de Vossas Excelências, neste momento, ficam encostadas por causa da descentralização de competências, nomeadamente na área da saúde e na área da educação. Para terminar, o CIADAP, continuamos com o problema de sempre, que é o modelo da esquerda. Continuamos a trabalhar com cotas, continuam a não beneficiar a meritocracia, continuam a prolongar as carreiras, porque mesmo com o benefício que vem dar agora de eventualmente 2 anos dentro do novo modelo do CIADAP, a realidade é que os trabalhadores sabem perfeitamente que estão prejudicados e não está cá o PCP para poder vir falar dos trabalhadores que não têm mais nenhum assunto para falar. O PS chegou hoje ao debate, se não sabe como é que o CIADAP vai decorrer, nem sequer analisou a proposta que o Governo veio apresentar. Senhora Ministra, a senhora fez uma intervenção que eu acho que foi de uma arrogância política em relação à minha primeira resposta e à minha primeira intervenção, que eu acho completamente surreal. A senhora diz que eu consegui juntar todos os temas que não são da sua competência. A ADSE não é da sua competência, CIADAP não é da sua competência, Administração Pública, aumentos e progressões de carreira não é da sua competência, PRR na área concreta que lhe falei da descentralização de competências, a questão do PRR e da ameaça que foi feita pelo Sr. Primeiro-Ministro à Associação Nacional de Municípios não é da sua competência. Eu chego à conclusão que não é da vossa competência porque vocês são incompetentes e não sabem quais são as competências que têm. Porque, desculpe, não há nenhum ponto que eu tenha abordado no tema, a senhora quis fazer o filme lá para casa, querem fazer o filme, que sabe, é que ao final do dia o que acontece é que as pessoas percebem que está esgotada, cansada com toda esta situação e que já não existe sequer medidas para poder apresentar, porque na realidade eu vou-lhe voltar a fazer a pergunta daquilo que diz que não é da sua competência. O Sr. Primeiro-Ministro, ainda Primeiro-Ministro, foi ao Congresso da Associação Nacional de Municípios e a pergunta é clara. O Sr. Primeiro-Ministro o que afirmou foi, não existindo a assunção de competências por parte dos municípios na área da saúde, estaria comprometido o cheque, o envelope financeiro, para não dizer o pacote, porque é sempre o pacote que está na história, em relação ao PRR agora em dezembro. E eu pergunto-lhe novamente se é verdade, se é mentira, que isto pode acontecer. Em relação à situação dos precários na administração pública, os senhores colocaram as câmaras municipais numa situação complexa, na criação de mais processos de precários, na sequência daquilo que foi o processo da descentralização. Portanto, se querem tratar das áreas em separado e não falarem uns com os outros, olha, cada vez me convenço mais que o melhor é estarem todos no mesmo edifício, porque pode ser que assim consigam conversar. Agora, vir dizer que isto não é da sua responsabilidade, aliás, a senhora Ministra, há meia dúzia de dias, é a primeira a afirmar publicamente que o Governo usa PRR para sossegar autarcas descontentes com a descentralização. Portanto, qual é a parte que não é da vossa competência? O que não é da vossa competência é que sabem que estão de saída e como estão de saída vão falando do avulso e lançaram a campanha eleitoral hoje para vir aqui e tentar criar um anátema sobre a direita e dizer que a direita é que vem aqui para destruir a função pública e criar problemas. Portanto, a pergunta é concreta e objetiva. Sim ou não em relação à pressão que foi criada sobre a Associação Nacional de Municípios, a menos que me diga, não tenho competência para responder.